Cada vez que o rei da Síria se levantava e armava uma emboscada contra o rei de Israel, a palavra de Deus diz que o profeta recebia de Deus um oráculo, uma revelação, e então ia até o rei de Israel e falava: olha, não passa por aquele caminho, os seus inimigos estão armando uma emboscada contra você. Meus amados, e aquela revelação aconteceu por várias vezes, até que o rei dos assírios falou: olha, tem alguém nos entregando, não é possível. Meu irmão, ele não entendia o que é vida espiritual. O desenrolar dessa história, meus irmãos, é entre a vida material na carne e a vida espiritual. Irmão, nós temos um paralelo invisível a olhos humanos. Nós temos uma vida invisível a olhos humanos acontecendo ao nosso lado. Meus irmãos, nós não somos só carne, nós somos espírito, alma vivente e corpo. A nossa vida espiritual é um desenrolar, irmãos. Meus amados, nada acontece por acaso na sua vida. Existe um porquê de tudo que está acontecendo em nossas vidas. Você sabe qual é o nosso maior problema? É visão espiritual. Você sabe por que muitas vezes nós padecemos? Porque deixamos de enxergar com os nossos olhos espirituais, começamos a materializar as coisas e achar que nós estamos merecendo, ou que está acontecendo isso porque eu fiz isso. Não, eu quero chamar a tua atenção nesta noite. A tua vida espiritual, ela é, meus irmãos, patente, ela acontece, ela é real em todos os dias da sua vida. Aleluia. Você não é um pedaço de carne andando neste mundo respirando. Você não é um cachorro, você não é um gato, você não é um grilo, você não é um sapo. Não, irmãos. Você é um ser que tem um espírito. Existe um desenrolar de uma vida espiritual bem ao seu lado. Nós estamos nos tornando, meus irmãos, pessoas tão carnais, pessoas tão, meus irmãos, voltadas para este mundo carnal, que nós não estamos mais buscando em Deus a visão espiritual para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e estamos perdendo a qualidade espiritual, estamos envolviendo com as coisas do mundo, estamos deixando de observar aquilo que é espiritual em nossas vidas, estamos envolvidos demais nessa vida para buscarmos as coisas espirituais, e aquilo que é espiritual governa a nossa vida. Aonde está o governo da vida do homem, senão no Espírito? Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala: vós sois guiados pelo Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Você sabe por que nós não estamos mergulhados no pecado? Você sabe por que nós não estamos, meus irmãos, abraçando a prostituição, a pornografia, os vícios, meus amados? É porque nós somos guiados pelo Espírito, e quem é guiado pelo Espírito tem que ter visão espiritual, discernimento. Busca é o que te faz ter visão espiritual. Nós temos que buscar, irmãos, buscar visão espiritual. O homem de Deus, o profeta Eliseu, meus irmãos, quando ele recebeu o oráculo de Deus acerca das emboscadas armadas, meu irmão, quando você está para fazer alguma coisa, Deus fala assim para você: ei, não faz isso, não é coisa da sua mente, não, irmãos. Nós somos guiados pelo Espírito. Aleluia. Por que muitas vezes nós entramos em enrascada? Porque Deus está falando conosco e nós estamos pensando que isso é coisa de nossa mente. Não é. Deus quer falar contigo, Deus quer te avisar, Deus quer que você não ande por estes caminhos, e nós estamos ignorando, dando vazão para os desejos da carne, para as coisas que a nossa carne quer, e nós estamos buscando aquilo que não é espiritual, e a nossa vida carnal é guiada pelo Espírito. Vós sois guiados pelo Espírito. Glória a Deus. Meu irmão, o profeta recebeu o oráculo, a revelação de Deus, e ia até o rei. O rei não entendia aquilo, mas o rei se safava daquele lugar, meus irmãos. Ele mudava o seu caminho, e Deus dava livramento.
Deus quer te dar livramento. Deus quer fazer com que você não entre por este caminho. Porque nesse caminho muitas vezes tem uma emboscada armada para você. Satanás está armando para você de dia e de noite. Eu não digo para você que você tem, meus irmãos, que viver preocupado com o demônio dia e noite. Você não precisa disso. Ei, mesmo porque você não vai conseguir. Você tem que dormir. Você tem que se alimentar. Você tem que descansar, você tem que sorrir. Você não tem que viver de cara feia, enclausurado. Eu estou orando, Não, irmãos, vive em espírito de oração. Você não precisa viver em oração, falando diretamente com Deus, mesmo porque você não vai conseguir, irmãos. Eu quero te falar uma coisa, crente. O que nós temos que fazer então, pastor? Nós temos que ser espirituais, irmãos. Contato imediato. Enquanto você se cansa, Satanás não cansa. Eu já ouvi isso, nós já ouvimos isso. Enquanto você deixa de buscar, Satanás está buscando a sua derrota. Mas fala, pastor, como é que então eu vou conseguir lutar contra isso? Isso é espiritual, irmãos. Enquanto você está descansando o seu corpo, existe, meus irmãos, principados, existem, meus irmãos, anjos ao seu favor, que não dormitam, que não dormem. Ei, não se preocupe, você está guardado por aquele que não descansa. Ele não precisa se preocupar. Satanás não vai vir contra você sem que Deus esteja te avisando, sem que Deus esteja ao seu lado. Existem, meus irmãos, anjos preparados para te guardar, estão a teu favor, estão buscando a tua vitória, estão te avisando: ei, aquilo não é caminho para você, crente, não passa por ali. Ei, aquilo não é lugar para você, crente, não passe por ali. Ei, muitas vezes nessas épocas de festa, nós estamos tentando, meus irmãos, agradar muitas vezes a nossa família, estamos entrando em lugares que é a armadilha de Satanás, irmão. Ei, Natal, Ano Novo, isso aí, meus irmãos, muitas vezes são ciladas. É só um golinho de vinho. Ei, não é, irmão, não é só um golinho de vinho. Isso é muito maior, isso é espiritual, irmãos. Você sabia que o cálice da destruição, ele não é grande? Os venenos com seus maiores poderes de destruição não estão em grandes frascos, estão em pequenos frascos. Você sabia que não é só um golinho, meus irmãos, é uma injeção satânica na tua vida. Não dê lugar para Satanás. Se Deus te fala não faça, não faça. Se Deus te fala não vá, não vá. Isso é muito maior. A tua vida secular, o seu dia a dia está regulado pela tua vida espiritual. Visão espiritual. E quando o profeta, meus irmãos, receberia, passava o rei se livrava. Mas o rei da Síria um dia falou: existe alguém armando contra mim. Meu irmão, quando as pessoas não têm vida espiritual, elas acham que tudo se resolve carnalmente. Quem o rei da Síria falou: olha, tem alguém armando contra mim. Irmão, não existe conspiração contra você, não. A conspiração dos homens são preparadas pelo demônio, irmãos. Isso é espiritual, não se preocupe. Você está buscando a sua vida espiritual, você busca a Deus, você conhece o Deus que você serve. Não se preocupe, bate a sua cabeçona no travesseiro essa noite e esquece das tuas lutas. Quem peleja por você não dormita, ele não descansa. Pode descansar você, irmãos. Você está nos braços daquele que tudo pode. Você está nos braços daquele que te guia. Você está nos braços daquele que não tem trevas para ele. Você está nos braços daquele que tem as nuvens, meus irmãos, como tapete para os seus pés. Você está nos braços daquele, meus irmãos, que não dorme, ele te guarda de dia e de noite. Ele é o guarda de Israel. Ele não dormita, ele não vacila aos pés. Ele não tem medo como nós. Ele não tem pavor como nós. Ele é eterno. E por que nós estamos temendo? Chega na tua casa e entrega ao Senhor aquilo que está te fazendo te preocupar. Meu irmão, nós temos que deixar a nossa vida carnal. Ela não pode dominar a nossa vida espiritual. Meu irmão,
Então o rei da Síria chega aos seus conselhos e fala: tem alguém nos entregando. Mas não, irmãos, deram notícia para ele: ei, existe um homem de Deus. Enquanto tu está pensando que está sozinho, eles conhecem os seus passos, eles sabem que tu é um homem de Deus, eles sabem que tu é uma mulher de Deus. Satanás conhece os seus passos, ele sabe com quem ele está pelejando. Muitas vezes você não sabe quem está sobre você, você não sabe quem está te guardando, mas o Senhor sabe, meus irmãos, que você está guardado por Ele. Deus não se esquece de que está te guardando, e o teu inimigo sabe quem está por guarda de você. O teu inimigo conhece o poderio de Deus sobre a tua vida. E quando, meus irmãos, o rei fala: então vamos atrás desse profeta Eliseu. Já que ele é tão bom, a Bíblia relata a história que o rei dos assírios destacou toda uma guarnição para ir contra Eliseu. Era só um homem, irmãos. No máximo, um jovem que ajudava ele, um aprendiz de profeta que estava com ele. Ele manda um destacamento com cavaleiros, com soldados armados. Quando aqueles homens chegam até a cidade, meus irmãos, na qual o profeta estava, ainda escuro, eles cercam aquela cidade. O relato bíblico diz isso, meus irmãos. E quando o dia vai amanhecendo, aquele jovem sai e observa a cidade cercada. Ele volta apavorado, irmãos. Ei,